Muito boa noite. Tentando de novo, tomara que agora dê certo. Muito bom estarmos juntos, muito bom o recreio. Nada há de ruim com a alegria, mas como o recreio na sala de aula, ele termina e quando toca o sinal, nós precisamos saber que é hora de voltar a estudar. Fundamental saber brincar, jogar bola, rir com os amigos, olhar as pessoas interessantes. Tudo isso era maravilhoso no recreio e continua sendo na escola de Deus também. Mas chega uma hora que precisamos estudar. É para isso que nós viemos à escola, é para isso que nós viemos à Terra. E é importante estudar porque as provas virão. E esse estudo, essa noção do que é realmente importante, é o que nos ajudará na hora da prova. Não basta prestar atenção na aula, é preciso saber estudar e saber qual é o cerne do ensino, qual é aquilo que vai cair na prova. E hoje nós viemos falar sobre o que vai cair na prova, na escola de Deus. Provas são momentos decisivos. E para tomar boas decisões, o que precisamos ter claro, o que vai cair na prova, é clareza ética, clareza de valores. Imagine alguém que estude numa escola e não saiba qual é a fonte do ensinamento. Quem é aquele por meio do qual o ensinamento vier? E é claro, quando o ensinamento vem, saber discernir o essencial do ensinamento, aquilo que vai cair na prova. Na escola de Deus é exatamente assim. Como na escola dos homens, todos são educadores. Mas alguns na escola dos homens e de Deus exercem primordialmente a função de professores. Na Terra, absolutamente tudo o que nos acontece é lição, vem de Deus, foi permitido por Deus, foi recomendado por Deus, mas não são todos os atores, todos os educadores da Terra iguais, como não são todos os educadores da escola dos homens. O porteiro, o inspetor de alunos, a merendeira, a encarregada da limpeza, todos os funcionários da escola são educadores. Mas o aluno precisa entender que há, entre os funcionários, um deles que é a fonte do ensinamento. E nesse ensinamento discernir o que vai cair na prova. Na escola de Deus é assim também. Seu pai, sua mãe, seu chefe, seu vizinho, seus parentes, todas as pessoas que se aproximam de você ao longo de um dia, ao longo de uma vida, são seus educadores, foram trazidas até você e você até eles pela lei de atração, que se encarrega de colocar cada um na frente da lição que precisa aprender, do remédio que precisa para se curar. É um hospital e uma escola perfeitos. Mas, assim como no hospital tem um médico que precisa coordenar o processo de cura, há também na escola um educador, um professor, que precisa coordenar o processo educativo e, na Terra, temos também um coordenador do processo de expansão espiritual, que encarnou na Terra como Jesus Cristo.
precisamos entender, além de Jesus, quais são os grandes educadores da escola da Terra. Vamos levar essa questão? É o livro O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. A pergunta é a 312 e a pergunta é a seguinte: como interpretar a afirmativa de João? 3 são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Que na comparação com a escola, nós traduzimos da seguinte forma: quem são os principais educadores, os coordenadores do processo educativo na escola de Deus? Vejamos a resposta de Emmanuel. João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação, e a legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre. Desde os primeiros dias da organização terrestre, diz João no seu evangelho, no início era o Verbo, e do caos fez-se a luz. Ele está se reportando exatamente a isso que Emmanuel está falando aqui, que Jesus e seus prepostos estavam na Terra desde o início da formação do planeta, quando ainda era uma bola de fogo no espaço sideral, deixando claro para todos nós quem são as referências pedagógicas da escola de Deus. Lendo novamente: João referia-se ao Criador, a Jesus e à legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. Aonde está a luz? Aonde está a coordenação do processo educativo? Aonde está a coordenação do processo terapêutico? É urgente termos claro isso. E aqui Emmanuel deixa claro, interpretando a revelação de João, Pai, Filho e o Espírito Santo, resumem todos os educadores da escola da Terra. A direção geral do universo é de Deus. Deus é amor. Amor é a síntese de tudo que precisamos aprender. Que Jesus deixou bem claro para todos os alunos do planeta Terra, ser no mandamento maior quando disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento maior é o objetivo pedagógico maior da Terra. Nós, alunos, precisamos ter isso muito claro. É isso que vai cair na prova. É isso que vai contar na prova. No processo de transição planetária, pouca ou nenhuma importância tem a denominação religiosa que você se filia. Se você frequenta ou não frequenta. Se você possui uma denominação ou não, se você se diz ateu ou religioso, cientista ou filósofo,
nada disso importa. O que importa realmente é o amor vivido, é o amor praticado. Jesus revelou isso ao falar: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Como Deus é amor, podemos traduzir por nem todo aquele que disser que ama estará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Aquele que realmente amar, independente da denominação, do status, do cargo, do que ele diga, mas do que ele vive. Isso não soa como verdadeiro, meus amigos? Isso não soa como fundamental? Se é fundamental para o aluno aquilo que nós temos sinalizado aqui, se é fundamental para que o aluno se dê bem nas provas, ele saber qual é a matéria, dentro da matéria o que é prioritário, e saber, é claro, quais são os agentes pedagógicos principais da escola. Não tenham dúvida, a matéria que é ensinada na escola da terra pode muito bem ser traduzida pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os educadores, os coordenadores de todo o processo educativo são Deus, são Jesus, que Emmanuel colocou aqui como a mais perfeita personificação de Deus, e os espíritos de luz, que Emmanuel situou aqui como espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre. Esses são os coordenadores pedagógicos da Terra. Claro que os espíritos indiferentes, os alunos iguais a nós, mesmo os espíritos rebeldes, os alunos rebeldes, os espíritos que querem promover uma bagunça na escola, todos eles fazem parte do nosso processo educativo. Nenhum deles deveria ser retirado de nossas vidas, ou da escola, ou expulso da escola. Quando for o melhor para eles e para nós, o afastamento, eles serão afastados. Mas se eles estão aqui, confiemos no diretor da escola, confiemos no professor. Deus e Jesus sabem muito bem quando se encerraram as possibilidades de um aluno. Então, todos somos uns para os outros na escola perfeita de Deus, imprescindíveis para o nosso processo de aprendizado do amor. Saibamos e honremos isso. E tenhamos essa certeza de que as provas virão inevitavelmente. E que, vindo as provas, o grande valor, a grande ferramenta que tornará possível para cada um de nós tomarmos as boas decisões é sabermos esse valor central. Lembremos da Covid, que foi o mais próximo dos desafios mundiais que Deus permitiu, das provas coletivas que Deus trouxe à Terra. A Covid, sendo um problema mundial, era, claro, um convite à fraternidade universal, à união de todos os povos, cientistas, dirigentes, artistas, filósofos, para que pudéssemos, como uma família,
confraternizando-nos na união, na ação concreta, uns fazendo compras pelos outros, uns cantando para distrair os outros, uns ouvindo as pessoas mais em crise. Foi para isso que a Covid veio. Uns levando os outros para vacinar, uns cuidando dos outros, porque família é isso. Se você quer ser o maior, seja aquele que mais servir, deixou claro o mestre. Família é um cuidando do outro. E se a Covid foi um exercício de família universal, não foi por outro motivo. E se vierem como anúncios, e nós não temos nenhuma capacidade de previsão, mas acreditamos também, se vierem outras provações coletivas, a primeira lição, a primeira função de uma provação coletiva na Terra será, novamente, como foi a Primeira Guerra Mundial, como foi a Segunda Guerra Mundial, como foi a Covid, como será o próximo ceifador de vidas, a próxima grande provação coletiva, será mais um convite para nós nos unirmos, nos integrarmos, nos confraternizarmos, não apenas em alegria, que é sempre fundamental, mas nos confraternizarmos em serviço uns para os outros. Não viemos à Terra por outro motivo. Não foi por outro motivo que Jesus ensinou-nos a repetir Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Por trás da expressão Pai Nosso está esse convite imprescindível, irrecusável da família universal. Se tudo é material pedagógico, se tudo é livro na escola de Deus, todos somos uns para os outros, educadores mesmo, são Deus, de onde emana todo bem, Jesus, que é a representação maior na terra de Deus, e o Espírito Santo, que é esse exército de anjos, esse exército de espíritos santificados, e seus auxiliares, seus obreiros, que nos ajudam na terra, que nos intuem, que nos orientam, e aos quais nos cabe ouvir. Lembremos na terra de como não atendíamos na escola as orientações do encarregado da limpeza, que nos dizia para não jogarmos papel no chão, como não ouvíamos nem mesmo o inspetor de alunos quando nos chamava a voltar para a sala de aula. Todos são nossos educadores, todos os adultos são nossos educadores, e espírito adulto na Terra se caracteriza exatamente por ser mais evoluído. Todos nós temos um anjo da guarda, todos nós temos espíritos familiares, todos nós temos orientadores para as nossas tarefas de trabalho, de auxílio na educação, de geração de luz. Nesse trabalho nosso aqui, no Oração Ação, certamente há coordenadores aos quais não nos cansamos de agradecer. O João, então, nos veio falar de Pai, Filho e Espírito Santo como os que testemunham a luz na terra. Não basta dizer, não basta rotular-se, não basta colocar roupas assim ou assado. Ah, o Espírito que aparece de branco é iluminado. Espírito de luz é aquele que serve, é aquele que ensina o amor, é aquele que ajuda. E nós integraremos a terra como auxiliares dos auxiliares dos auxiliares dos auxiliares de Jesus, se e quando servirmos uns aos outros, ajudarmos a propagar o amor pelas palavras
mas também pelos atos concretos, sempre que embebidos de sentimentos e de bons pensamentos. É isso que vai cair na prova. É por isso que nós seremos avaliados. E lembremos sempre, porque está tão impregnado no céu e inferno na nossa cabeça, que não é verdade que aquele que for selecionado vai para o inferno, assim como não é verdade que aquele que for selecionado vai para o céu. O que não for selecionado para progredir junto com a Terra, irá sim para um ambiente mais primitivo, mas não como punição, e muito menos por toda a eternidade. Quem não for selecionado vai para um planeta, para um ambiente mais primitivo, porque é fundamental no processo educativo colocar cada aluno num ambiente em que os desafios sejam compatíveis com o seu processo, com o seu aprendizado conquistado. É completamente antiprodutivo colocar um aluno para aprender lições avançadas se ele não aprendeu os rudimentos necessários para essas lições avançadas. Ele simplesmente não terá condição nenhuma de acompanhar a classe. Então, é melhor dar um passo atrás e colocar num ambiente onde ele possa receber nova chance de aprender os rudimentos. É para isso que a grande maioria de nós vai para planetas mais primitivos. E que, aprendido esse rudimento, podemos inclusive voltar para a Terra, como os egípcios que vieram para cá como classe de recuperação também, como todos os outros exilados, mas que aprenderam tanto que puderam retornar para o seu planeta de origem, e daí vem a explicação de por que o Egito moderno não tem nada a ver com o Egito antigo. Assim como grande parte dos espíritos que compuseram a sábia Índia antiga, que passa pelo mesmo processo de empobrecimento brutal no seu status espiritual. Assim, da mesma forma, aqueles que permanecerem na Terra, aqueles que forem classificados como capazes de estar na Terra, mundo de regeneração, não estarão sentado em nuvens ouvindo harpa o dia inteiro. O céu não é céu se for ósseo, então não existe céu. Regeneração, como o próprio nome diz, é trabalho. Basta você olhar à sua volta e ver o que precisa ser regenerado na Terra. Façamos uma lista rápida: a política, a saúde, a educação, a arte, o esporte, a polícia, o legislativo, o judiciário, a indústria farmacêutica, o sistema financeiro, a mídia, ou seja, praticamente tudo na Terra precisa ser regenerado. Há um imenso trabalho, o meio ambiente, as trocas comerciais. Não há aspecto da vida planetária que não precise de regeneração. Precisaremos praticamente começar a Terra do zero. E isso é muito, mas muito trabalho. Não tenhamos dúvida. Aqueles que forem selecionados, seriam selecionados para muito trabalho. E como é que você seleciona alguém para muito trabalho? Pelo certificado, pelo diploma, pelos títulos, pelos lugares que ocupou, pela beleza física? Claro que não. Se você precisa de trabalhadores para um trabalho muito intenso, você selecionará pela experiência, pelo trabalho efetivamente prestado. Por isso é que nem todo aquele que disser isso ou aquilo, disser que ama, por exemplo, que é o valor máximo, estará no reino dos céus.
mas sim aquele que fizer a vontade do Pai, aquele que estiver praticando o amor. Não se contente com títulos compostos, com décadas numa religião, e mesmo décadas numa prática considerada de bem na terra. Porque a prática, para ser boa, precisa ser considerada de bem no céu, que não se pauta apenas pelas aparências, mas pelas essências. Se você distribui cesta básica, se você canta músicas educativas, se você participa de processos educativos, se você ajuda populações carentes, humanas, animais e vegetais, é essencial que você faça isso tudo, mas imbuído de uma boa vontade, de aprender cada vez mais a fazer isso com amor. Não amaremos de repente como Jesus nos ama, é claro, mas a cada dia, aquele que serve é convidado a se conhecer, a conhecer o outro e expandir cada vez mais a sua compaixão, a sua empatia, o seu amor. Vejam, amigos, se isso ressoa dentro de vocês, se algo dentro de vocês fala, é disso que se trata. Fortaleça esses valores dentro de você, treine a partir de hoje à noite, nas suas orações, ore por toda a humanidade, como nós faremos agora. Mas peça para o seu anjo da guarda que você tenha olhos de ver as oportunidades de praticar Jesus Cristo. Vamos hoje fazer uma oração do Hospital de Deus. Imaginemos nós com imensas mãos e imensos braços, percorrendo a natureza à nossa volta, o mar, as matas, a terra, o sol, e recolhendo de toda a natureza uma nuvem branca e brilhante, vigorosa, que nós vamos recolhendo, que nós vamos juntando. E quando temos um volume grande, porque a natureza é abundante nessa energia fabulosa, que ela passe pela gente, que ela passe pelo nosso coração, passe pelo nosso amor, pela nossa compaixão e se expanda, se multiplique. E que do alto de nossa cabeça ela se projete para o alto e do alto receba uma quantidade 500 vezes maior de luz, de vida, de lucidez. E que essa massa imensa de vida e lucidez banhe, inunde e limpe toda a terra. Limpe cada canto, cada sombra, cada violência, cada preconceito de cada coração humano. Limpe, 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 limpe. Perdão, arrependimento, reparação, reconciliação, regeneração. Perdão, arrependimento, reparação, reconciliação, regeneração. Perdão, arrependimento, reparação, reconciliação, regeneração. Para que agora vejamos entrar, se aproximar da terra, não porque só agora eles estão se aproximando, mas porque só agora nós estamos vendo Jesus e enormes legiões de anjos e santos e cooperadores e obreiros, como enfermeiros, instrumentadores, cirurgiões da terra, que agora limpa, está apta à cirurgia. Vejamos de que se trata a cirurgia. Vejamos que o instrumento da cirurgia, o bisturi, é o amor.
Vejamos que a retirada dos tumores que ameaçam o organismo da Terra é um ato de amor. Vejamos que a cura da Terra, porque o amor cobre a multidão dos pecados humanos, a cura é o amor. Que nós ajudemos, vejamos essa nuvem de força branca, brilhante, revigorante, elucidadora de corações, curadora, banhar toda a terra e fazer com que nós, na nossa humilde condição, possamos colaborar com a grande regeneração da terra a partir de agora, nos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos agora saudar os amigos que estão aqui conosco. Enir Cajazeira, graças a Deus. Diana Costa. Boa noite a todos. Rosângela Haltman, Adelaide Dias, Enir Cajazeiras, Marco Aurélio Trindade. Enir lembrando da Mônica Silva, nossa amiga, e dando o seu boa noite a todos. E todos se lembrando de darmos uns aos outros o desejo de Feliz Natal. O que é Feliz Natal? Renascer com Jesus. Renasçamos no trabalho, no serviço, na família universal com Jesus. Paz e bem a todos, um grande abraço e até amanhã.